Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Castellani e esse é mais um canal do Clóvis, programinha gostoso, marotinho pra você. E eu, como sempre, tô com ele, meu amigo Brian. Oi. Eu gosto da diferença da emoção, né? Há uma diferença clara entre quem gosta de estar aqui e o outro que tá só por dinheiro. E ao meu lado tá o dono do contra-cheque, o dono do cheque que vai para nossos bolsos, o Clóvis. Ainda aqui, pagando as contas. O empresário do Brasil sofre. Sofre muito, bilionário, que tristeza. Sofrido. A gente vai entrar num rolê aqui que vai até mudar a pauta. Outro tema, isso é um outro tema. Um dia. Mas essa introdução vai ser bastante superficial. Vinheta. Canal do Clóvis. Bem, pra você que não entendeu nada... Entendeu hoje... porque já leu o título do episódio. Eu Enfim, esqueço dessa porra, mano. Ele não aprende, ele não aprende. Ele não sabe como a internet Eu funciona. não sei como é que essa rede mundial de computadores funciona. Esse internauta Seguir de primeira viagem. Aí dá nisso. Cara, é um problema. Mas bem, hoje a gente tá aqui pra falar de superficialidade. A gente sempre coloca questões, né? Todos os nossos programas são reflexões que a gente tenta desdobrar, sempre não tentando responder uma pergunta, mas desdobrá-la, que eu acho que é mais importante do que responder qualquer pergunta. É provocar o raciocínio, provocar Sim, desdobrar, mais questões. Isso aí, desdobrar essa pergunta. E aí, cara, a gente sempre fala sobre superficialidade, né? Nem sempre, porque o diretor, por exemplo, tentou falar algumas vezes aqui hoje e não conseguiu superficiar. Mas a real... O cara tá zoando o diretor de graça. A vida é isso. Mas se a gente parar pra pensar, a gente, de fato, ficou superficial ao ponto de receber... Isso é uma crítica que eu sempre falo, a informação. A gente recebe muita informação, fala sobre muita coisa, mas a gente não sabe sobre o que tá sabendo de fato. Mas aí eu acho que o preâmbulo tem que acontecer. E aí a gente tem que... Eu preciso fazer essa pergunta aqui pro Brian. Brian, você, no alto dos seus conhecimentos, no alto da sua biblioteca, aí dentro desse computador, a internet que nos tornou superficiais? Eu não sei, pô. Um preâmbulo muito superficial. Foi muito superficial, acabou. A gente tá aqui pra debater Sobe os isso. créditos. Não, na real, acho que a grande questão não é nem que se ela tornou ou não, acho que responder isso é difícil. Claro. Mas é porque o debate vem muito em torno dessa ideia de que hoje em dia tudo se resolve num TikTok, ou que agora ninguém mais quer ler nada, agora a internet se resolve só com um negocinho rápido, ninguém tem paciência para ver vídeo longo, ninguém não sei o quê. Então, assim, dá-se essa impressão de que a internet, ou a cultura do mundo influenciada pela internet, acabou deixando as pessoas com menos... tempo hábil no sentido mental, cognitivo, para se aprofundar em alguma coisa. E parece que todo mundo é raso em tudo. Não sei se é esse o caminho que a gente pode pegar, assim, né? Tudo ficou muito urgente ao ponto que você não pode se dedicar a nada por mais de 3 minutos, né? Que é um tempo de um reel do Instagram ou de um... E até assim, até para discutir certos temas, muitas vezes as pessoas falam coisas óbvias, assim, platitudes mesmo, coisa básica, mas elas tratam aqueles assuntos como se aquilo já fosse um grande conhecimento, né? Caraca, tu falou uma coisa agora, e é uma parada que eu sempre falo sobre política pública, né? O bolsonarismo cooptou essa galera porque tudo era muito fácil de resolver. Como que acaba com a segurança pública? A gente mata os bandidos. Sempre a resposta mais imediata e mais superficialmente simples. E aí, a internet faz isso, né? Drogas, né? Você tem que aprender as drogas e não só o bolsonarismo, não. O próprio Ciro Gomes também vinha com esse papo de para acabar com tirar o nome do SPC. É muito simples. É muito simples. Você faz isso aqui, pronto. Resolveu o problema do Brasil. É isso. E aí hoje, cara, a gente tem uma dificuldade muito grande de segurar a atenção das pessoas, né? Até mesmo em conversa. Aqui, neste momento, retenção do eu tô público. com o celular aqui, pegando o celular e vendo algumas coisas. Por exemplo, simples, o Diogo, o diretor, acabou de mandar mensagem. Aí eu tenho que olhar a mensagem. Isso, de alguma forma, é uma distração. Né? É isso. É difícil hoje. Por exemplo, o Brian não, porque o Brian, ele é do budismo. Mas eu... Caralho, eu entendi nudismo. Mas eu, por exemplo, frequento mesa de bar, eu vou muito pro bar. E, cara, assim, chega um momento que não tem jeito.
vai estar assim, ó. Um aqui, o outro ali, mexendo no celular e tal. Isso é algo que acontece normal. Porque a gente normalizou essa distração até o talo. Então, mas Fala. aí, assim, a distração acho que é um outro caminho que a gente está abrindo. Eu fiquei pensando na ideia da superficialidade como essa coisa muito assim... Fala uma coisa que você sabe profundamente, fala uma coisa que você conhece a fundo de verdade. Não você, Castelano, mas assim... Vamos pensar que a gente consegue exercitar essa... Claro que isso demanda atenção, mas a gente consegue exercitar essa profundidade sobre os assuntos que a gente às vezes fala. Por exemplo, o próprio fato de a gente ter um podcast aqui, sentar nessa mesa e conversar. Em algum nível, há um exercício aqui de superficialidade também, porque a gente está falando baseado em conhecimento, experiência e tal, mas a gente não é especialista nas paradas. E eu acho que a superficialidade tem muito isso. Tem muita gente não especialista nas coisas falando sobre as coisas. Sim, mas aí é pessoas não especialistas na coisa que cagaram pra tudo, que não leram nada, não levam em consideração. Isso. E isso é um problema que eu vejo, entendeu? E eu não tô aqui fazendo a crítica academicista do tipo, tem que saber tal e tal coisa para poder falar sobre aquilo. Não tô nem colocando essas etapas, não. É só levantando esse debate no sentido de que, de fato, hoje a gente acaba se dedicando a tantos assuntos na internet que a gente não se aprofunda em nenhum deles. Então a gente quer saber sobre, vou colocar temas aleatórios aqui, política, economia, a relação entre essas duas coisas, o que isso tem a ver com cultura, guerra na Ucrânia. Aí quando rola coisa de medicação, aí todo mundo tá falando, aí fala sobre questão do corpo, de exercício físico, aí fala de cultura, aí fala de futebol. Então, assim, a gente vai pegando vários campos do conhecimento e lidando com eles ali, mas todos eles de forma muito rasa, no fim das contas. Né? E esse ponto que o Castelano levantou sobre a distração, isso tem muita relação com isso também, no sentido que, por exemplo, você tem uma disputa de atenção pelo conteúdo. E aí se usa muito do termo, ficou famoso, clickbait, né, para você chamar atenção para uma notícia. Então, não necessariamente o título de uma notícia, por exemplo, uma matéria, um artigo, ele vai refletir a totalidade do que vai estar escrito lá. Só que as pessoas não querem ir a fundo, então elas se julgam já informadas pelo título da matéria, pela chamada. E aí, aquilo não reflete o todo. Mas é o que viraliza, é o que propaga, né? É o que, muita atenção, é o que dá dinheiro. É o que dá Também clique. tem isso. Porque essa cultura da distração, essa cultura da superficialidade rende dinheiro. Muito. Esse clickbait rende dinheiro demais. Porque o aprofundamento ele exige uma pausa, né, no consumo. Pô, um cara que faz... Vamos pensar assim, a gente faz um programa por semana. Um programa por semana. Querendo ou não, a gente tem uma pequena pauta... Uma pequena pauta mesmo. É bem pequeno. Bem superficial. Bem superficial. Mas que faz a gente se aprofundar e pesquisar sobre algumas questões. Essa é a realidade. É isso. E aí, eu fico pensando... Pô, a gente tem um trabalho. Por exemplo, a gente tem um programa sobre pichação. Cara, eu acho que foi o programa que eu mais estudei na minha vida. Porque eu queria muito falar algumas coisas, porque eu gosto muito desse tema. Mas aí eu falo... Aliás, ouçam, esse programa ficou muito legal. muito legal. É muito bacana. Inclusive, me cobraram fazer em vídeo agora. Pô, seria maneiro. Valeu, Andrei. Foi o Andrei. Parceiro, Andrei, obrigado aí. Maneiro. O Andrei virou e falou, cara, vocês tinham que regravar isso em vídeo, porque vale muito a pena, é muito maneiro e tal. Mas fica aí, pro futuro, de repente, a gente traz alguém que sabe um pouco dessa área. Verdade. E aí, eu fico pensando o seguinte, a gente tem esse trabalho todo, uma semana, um episódio. Tem gente, por exemplo, não é... falar do Flow, por exemplo. O Flow é uma parada de bate-papo ali e ele não tem um tema. A gente sempre tem um tema, beleza? Como é que você faz isso tendo que gravar um programa por dia? Sabe? Às vezes 2 programas por dia. Como é que você consegue? Com pessoas totalmente diferentes, né, que ele recebe ali. Sim, não, mas ele lá, ele só é um bate-papo. Vamos pensar que teria um tema. Sim. Como é que você trabalharia? Não tem tempo. Você não tem tempo. Você sabe? pode dar o exemplo, o exemplo, por exemplo, é ótimo. O exemplo do Nerdcast, onde cada programa deles tem uma temática. E tem um cast, né? Tem um cast, às vezes tem especialistas, por exemplo, eles costumam fazer programas de histórias, programas de ciências. Então, são pessoas que precisam ou ter já muito conhecimento sobre o tema que estão falando, e traz esses especialistas porque eles já têm essa bagagem, podem falar assim de pronto, ou você precisa passar um tempo estudando e montando aquela matéria para que ela seja algo rico e não só superficial. Então, aí vamos pensar no ouvinte desse programa. O cara ouviu um programa sobre Segunda Guerra Mundial no Nerdcast, aí tinha lá a participação de 2, 3 historiadores, mais a galera do própria equipe.
esse cara sai dali com a sensação de que ele sabe sobre a Segunda Guerra Mundial. E acabou. Isso é um problema. Isso é um problema. Essa é uma questão. E aí, queria trazer aqui, a gente não encerra nenhum debate. A gente tá aqui só para levantar. Então, se a gente falar alguma coisa e você quiser saber mais, pesquise, desgraça. Foi bom essa desgraça, né? Deixa eu só fazer uma adendo em relação a essa questão do Nerdcast, não querendo defender eles, mas... Tá defendendo! Eu tô defendendo! Porque eles costumam ter esse cuidado de falar que o que eles fazem ali é um início, justamente para criar um interesse para que a pessoa então eles estão copiando a gente? Eu não Vou digo mandar um nem boleto lá pra que é eles. uma questão da intenção de quem tá fazendo, mas às acaba vezes, sendo isso. É porque é assim que você vai ter. Então, assim, eu queria saber um pouco mais sobre tal assunto. Aí você vai lá, assiste um vídeo de 15, 16 minutos e já sabe, e aí você usa isso pra conversar. Já se julga especialista. Né? E é assim, de novo, não tô fazendo a crítica de quem faz isso porque as pessoas estão instrumentalizando seu assunto, sua conversa. Mas, de fato, existe essa dispersão de conhecimento. Então, a gente não tem essa cultura de especialidade dentro da internet, embora você tenha ainda pessoas que se especializam, tanto que existem os profissionais específicos das suas áreas. Mas há uma certa dificuldade de encontrar essa profundidade generalizada. Eu estou usando isso aqui como uma discussão inicial porque é essa a crítica que é feita à internet, que a internet tornou tudo superficial. Sim. Esse é o ponto. Depois a gente pode inverter isso. E eu não acho que a internet tenha tornado tudo superficial. Então, eu acho que aí que a gente vai complexificar. Eu acho que as relações já eram meio assim, entendeu? Porque tinha uma galera que tinha a relação, por exemplo, o que ela sabia, eu conheço gente isso na vida, que o que ela sabe é o que passava no Jornal Nacional. Nenhum outro assunto ela sabia. Só aquilo que passava no Jornal Nacional e no Fantástico. Não procurava nada. Se o Fantástico falasse que quem tomasse a vacina da Covid ia ganhar uma moeda de ouro, essa pessoa ia convencer toda a família para ir. Não ia procurar. Então, assim, eu acho que a internet não é a culpada. Eu acho que é o processo de globalização que a gente vem trazendo que é o culpado do mal, entendeu? O Milton Santos fala isso, que globalização é uma merda, é uma coisa ruim. Esse que existe, né? Esse processo. Esse processo. Porque é ruim esse processo. Porque defendia um outro modelo de globalização. Que era muito melhor. Mas não sei se era possível, é outro rolê. Mas interessante que você falou, porque assim, a gente veio de uma época em que você tinha televisão aberta, acabou. TV a cabo era um negócio raríssimo e caríssimo também. Eu ia pra casa do vizinho pra ver jogo do Vasco, ia no canal fechado. Olha aí. E assim, internet não havia, beleza. As pessoas se informavam pela TV aberta, pelos jornais de maior circulação, populares em geral, né? Então a gente não tinha acesso, pelo menos eu na infância, ao jornal O Globo, esses jornais mais caros. Era aquele jornal tipo O Dia, né? O Extra, Meia Hora, essas coisas. Mas a internet possibilitou você conhecer sobre tudo, você se tornar informado sobre tudo, mas aí as pessoas vão lá e não se informam sobre tudo. Não é uma culpa... Aí, eu tô levantando. Claro, tá? claro. Não é uma culpa das pessoas que não estão aproveitando a ferramenta? O que você acha? Eu acho isso bom, porque isso me lembra a minha indicação que eu vou fazer. Porque eu acho que a culpa não é da tecnologia. A tecnologia não pode deter essa culpa. Algumas sim, mas o problema é como a gente utiliza, né? E aí, mais uma vez, eu acho que ali é um fruto do processo. A gente tem que saber sobre tudo. Há uma cobrança. Exato. A gente precisa. Outro dia um aluno me perguntou uma situação e eu falei, cara, eu não sei. Ele, como assim você não sabe? Eu falei, eu não sei, eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre isso, não. Eu acho que eu tenho algumas convicções, mas eu não sei se elas estão acertadas, não. Então, eu não sei. Eu acho que você falou um ponto aí que é interessante do eu nunca parei para pensar sobre isso. E o que a gente tem visto muito hoje, principalmente com alguns canais de YouTube, é as pessoas não parando para pensar sobre determinados temas, mas pegando o pensamento que outra pessoa já fez, de um canal de YouTube, ou de um blog, ou qualquer coisa que seja, e reproduzindo aquele pensamento. Então, não é um pensamento seu, não é uma conclusão sua. Você pegou de alguém que já concluiu, talvez alguém com quem você se identifique, mas ainda assim não é um pensamento seu. E você só rearranja ele e passa adiante. Você fala com as suas palavras e vai. Que não deixa de ser uma certa superficialidade também, porque trata dessa reprodução, que eu acho que é isso que a internet tem muito. Sim. Então, por exemplo, pensando no campo do cinema, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Eu gosto de pesquisar, de ler, de falar a respeito, de assistir e tal. Quando sai um certo filme, você vai buscar sobre cinema nos canais de cinema, nos perfis de cinema, todo mundo só fala sobre aquele filme. Então a própria ideia de variedade, de pensamento, de diversidade de opinião, muitas vezes é rara, é escassa, né? Até mesmo o tipo de opinião que você pode ter sobre um certo filme, no caso. Todo mundo vai meio que indo numa mesma lógica do que aquele filme significa. Então, assim,
Sei lá, vou pegar um exemplo bem aleatório. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu não vi o filme, porque eu sou contra a Marvel, mas... Caramba! E o pior é que isso é real. Nessa fase me agora fala eu também quantos sou. filmes da Marvel você assistiu? Pantera Negra, um primeiro? Eu acho que é isso. Não É pergunta isso. pra mim enquanto eu vi. Não. Não vou perguntar. Enfim. E aí, assim, todo mundo desgostou do filme, né? Acho que é... E aí, quem vai desgostar do filme vai desgostar pelas mesmas razões. Aí, todo mundo chegou à mesma conclusão? Ou será que todo mundo se alimentou das mesmas ideias e só reproduziu? Então, essa é uma questão que fica jogada no ar, né? Inclusive, a gente veio comentando no carro e eu acabei falando algo que vai de encontro a isso, que a gente tá falando sobre o filme A Baleia, né? Que tá sendo muito comentado pela atuação do Brendan Fraser. E eu comentei que eu perdi um pouco do meu interesse sobre ver o filme. Eu ainda quero ver, porque eu quero tirar as minhas conclusões, mas eu perdi um pouco de interesse por ver críticos que eu, com os quais eu me identifico, dando uma avaliação que não foi tão atrativa a respeito do filme. Então, você vê como eu já estou me influenciando pela superficialidade da conclusão de outra pessoa sem ter a minha própria. Né? Então, isso acaba influenciando a gente de um certo modo que às vezes nem mesmo a gente percebe. E assim, o que vocês acham, por exemplo, do TikTok? Ele faz mal cognitivamente para essa questão da superficialidade? Porque tem muito essa coisa do agora tudo é um videozinho, tudo se resume a uma dancinha com o texto apontando para lá e para cá, e a partir disso você já tem uma conclusão. O que vocês acham? Eu não sei, assim. Eu queria falar sobre o TikTok, que eu acho uma ferramenta incrível. Vai lá. Tem coisas muito interessantes. Debates mesmo, sabe? Trechos de debates interessantes, que a partir dali eu vou buscar alguma coisa. Tem mensagem, por exemplo, budista. Tem isso lá? Tem várias coisas, tem várias Sabe coisas. pra que eu uso o TikTok? Pra ver dancinha? Não, eu assisto... Isso é muito bizarro. Eu assisto um casal de velhinhos do Azerbaijão cozinhando. Caralho. Eu acho sensacional eles fazendo lá A cara do diretor é muito boa agora. Que ele tá assim. É a única coisa que eu sigo no TikTok. Você só segue... Só. Não, tinha duas pessoas. Uma é porque essa outra ela parou de postar. Era também uma senhora chinesa que ela tinha uma hortinha. E eu ficava vendo ela preparar a horta. Eu achava isso muito relaxante. Eu achava Ela parou de postar? Ela parou de postar. Ela tá mortinha. Ai. Agorinha. Agorinha. E aí, qual o lance? Você gosta do TikTok, você acha... Eu acho ele interessante. Por quê? Porque ele tem mecanismo de propagação de conteúdos interessantes. O problema é que a maior parte não é. E é um conteúdo que, assim, é dança, mostrando as partes lá, tanto homem quanto mulher, fica exibindo o corpo e tudo mais. E fica num loop isso. E isso cria um outro rolê com a molecada mais jovem. Por quê? Porque cria uma necessidade de identificação com aquilo dali, tá ligado? Tipo, e a gente não vai entrar nisso porque é um outro rolê, sabe? Mas é uma superficialidade muito grande. São vídeos de 30 segundos, rapidinho, dançando a musiquinha. Agora tem o da... Tava vendo uma abelhinha, porque se eu fosse uma mosca eu pousaria na tua sopa. Aí faz um símbolo sexual, porque essa sopa, na real, é um membro masculino ou feminino. É uma loucura. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por quê? Porque ela se pega numa superficialidade muito grande. Porque não tem conteúdo, sabe? É uma reprodução. Mas assim, eu acho que esse tipo de conteúdo, por exemplo, que você está falando, isso é uma reflexão moderna do que em algum momento a TV já fazia nos anos 90, fazia no começo dos anos 2000 também. Você via os programas de auditório, eles faziam muito isso também. Era um artista só que assim, era um outro formato, claro. Mas vários artistas iam em um mesmo programa, num curto espaço de tempo, mostrar lá a dancinha nova, música nova e tal. E o TikTok, ele trouxe isso de um modo, com uma entrega mais eficiente. Né? E o que populariza é que você não só consome, como também você pode participar da brincadeira e fazer a sua versão dessa dancinha. E aí isso vai girando, né, e abrangendo mais pessoas, porque o algoritmo dele é muito eficiente nessa entrega. E assim, eu nunca vi nada igual. Por exemplo, eu parei um dia para ver um vídeo de 2 minutos que era contando a história de futebol. Tava contando uma coisa envolvendo Pelé e tal. Mano,
Eu abro o TikTok agora, vai aparecer só vídeo disso. É um algoritmo que é por microsegundos, tá ligado? Por milésimo de segundo, né? O correto? São milésimos de segundo, coisa... Ah, você ficou milésimo de segundo vendo a velha chinesa plantando na hortinha. Eu entendi que você gosta disso. Então só vai ter velha e horta. Só joga isso pra você. É isso. E é muito louco. Porque aí você cria uma... E aí que tá, é muito louco. Porque isso, na real, é o contrário da superfície, né? Porque tu acaba tendo muito conteúdo sobre uma coisa só. Mas você não se aprofunda. Esse você é o vai ponto. sempre no raso de Esse todos é o os ponto. conteúdos. Então- Tanto que esse casal do Azerbaijão eu parei de ver no TikTok e passei a ver no YouTube, porque tem o vídeo completo. Aí são 40 minutos deles o cozinhando. TikTok é só... São só o pílulas. corte, Mas dá pra colocar vídeo Mas eu agora. achava que eles faziam para o TikTok. Não, são as pílulazinhas que eles tiram Viu? lá. Mais um motivo pra gente fazer do canal do Clóvis. O cara foi procurar. Fazer os cortes, né, diretor? O diretor falou que tem que fazer os cortes. Agora, tem uma questão que pode surgir a partir disso, que eu assisti aquele filme Os Banshees de Inisherin, que é um dos filmes Mesmo que eu não dedicados consigo ao nem falar o Oscar. nome aí. É difícil. Banshee Shadow. Banshees de Inisherin. Banshee Shadow. É. Esse filme. Esse aí. Um dos temas do filme é o seguinte: tem dois amigos, um para de falar com o outro. Porque... O diretor tá falando desse filme pra mim hoje. Tu tá ligado então. Um para de falar com o outro porque esse que decide cortar as relações, ele fala assim: esse cara é muito bobo, ele é muito idiota, ele é muito estúpido, eu não vou aprender de nada com ele, eu vou me dedicar a produzir uma grande obra porque os seres humanos eles têm que deixar um legado pra posteridade. Tipo assim, esse é o motivo, ele quer produzir uma obra, então ele tá escrevendo uma partitura pra violino, não sei o quê. Porque no fim das contas é isso que vai ficar para a humanidade e não essa vida banal que ele teve com esse legado. Ele queria criar um legado. E essa é uma das grandes discussões do filme, assim. Se vale mais ser alguém que vai deixar um legado ou se vale mais ser alguém que vai ver uma vida normal, banal, pacata e vai morrer. E é isso, entendeu? Vai ter uma boa experiência. Então a questão da superficialidade na internet talvez tenha um pouco a ver com essa questão, assim. A gente precisa se aprofundar, a gente tem essa necessidade humana, moral. Então, eu acho que primeiro a gente tem que falar o seguinte. A pergunta que você fez, eu acho que é fundamental. É a profundidade que nos faz humano? Será que é isso? Eu acho que é o que constrói. A gente não é só Então a gente é o que constrói? A gente é tudo. Castelo tá emocionado, corta pra ele. Tá emocionadíssimo, tá emocionado. Mas é porque tem um cuidado com isso. A gente é o que constrói, é problemático. Porque se a pessoa não conseguiu construir nada, será que ela não é ninguém? Não é nada? Não, mas, eu entendi que não é isso que você falou. Eu só tô falando no sentido dele construir uma obra. Só tô falando pra tomar... assim, pra gente tomar um cuidado, porque pode ser vendido de uma forma... Entendido de uma forma diferente. Não, é porque a pessoa ela é muito mais do que o que ela constrói, do que o que ela faz. Né? Ela tem o que ela é por dentro também. E isso a gente pode levar até o papo na direção também da questão da superficialidade enquanto a persona, enquanto beleza, né? E as redes sociais também... Superficialidade física, de física estética. também traz muito isso, porque você hoje, por exemplo, com o Instagram, tem as pessoas, elas são muito guiadas por essa questão da aparência montada por filtros, né? As pessoas, elas querem se mostrar de acordo com o que aquele filtro tá determinando ali na moda, e tá todo mundo com aquela pele mega esticada, lisa, que é irreal. Então fica muito focado nessa superficialidade também da aparência, né? E isso é muito limitante, porque você às vezes não vai além disso por conta da aparência da pessoa, que isso não, já resolve, né? Resolve ou não, né? Ela pode ser uma barreira. Claro, mas eu acho que sim. Falando de profundidade, se é importante ser profundo, buscar profundidade. Eu acho que é fundamental para a sociedade. Porque, assim, se a gente não se dedicar profundamente para algumas coisas, talvez esse podcast não era possível. Até porque a gente fica aqui, às vezes, por 1 hora falando sobre algum tema, né, dissecando determinados assuntos, enquanto conteúdos mais ágeis como o do TikTok acabam tendo uma audiência muito maior, porque são de mais fácil consumação. E não só isso, né? Se alguém não tivesse se aprofundado, a gente não teria câmera, teria microfone. Eu acho que faz parte da evolução humana
Sim. É necessário para a evolução humana. Eu acho que esse é o termo correto. É necessário para a evolução humana a profundidade. Eu acho que sempre existiu. Por exemplo, a primeira roda, alguém se dedicou muito para acontecer aquilo dali. Deixou de ir pra chopada, depois deixou de ir pro boteco, deixou de passear. O celular tava descarregado no dia. Não tava com o celular, desinstalou o Instagram, entendeu? Deixou de ficar rodando por aí pra inventar a roda. Tem que fazer um... Mas é real, gente, tô brincando, obviamente. Mas é real, acho que a profundidade, ela é muito necessária. E assim, não tô falando aqui que o cara tem que estudar Nietzsche durante 40 anos da vida dele. Só aquilo dali, nada mais. Não quero... Não, isso aqui... Não. Eu acho que tem que ter uns conhecimentos básicos, obviamente. A gente tem que saber um pouco... Eu acho que é importante saber um pouco de cada coisa. Mas eu acho que é muito importante pra sociedade a gente ser profundo, cara. Isso é interessante, que me lembra também... Existem algumas pessoas com as quais eu vejo uma certa dificuldade de você traçar um diálogo que seja durável, né? Tem pessoas que você vai conversar e, cara, chega 15 minutos, acabou o assunto com aquela pessoa, porque ela é superficial em tudo que ela está consumindo, então você não consegue ir além num papo com ela. E é muito comum você perceber isso em relação a pessoas com as quais você puxou um papo, sei lá, sobre caneca, e quando você vê 2 horas depois, vocês estão falando sobre o universo, o cacete, porque você tem estofo, você tem material ali para desenvolver um assunto e conversar e raciocinar com uma pessoa. E quando a pessoa opta mais por essa superficialidade, ela não consegue ir além em nada. Sim. Uma coisa que eu noto como professor, não sei o que o Castellano vai achar disso, mas eu ouço colegas de trabalho que são mais antigos do que nós na educação. Obrigado. Falando... Ele botou o cabelo inexistente para trás. Eu não sei se a câmera pegou isso, mas se não pegou, por favor, mais uma vez. Faz aí de novo. Caiu de novo. Obrigado. Pra trás da orelha, assim. A jogadinha de cabeça meio indiana. Inshallah. Enfim, colegas professores falam muito assim, os alunos de hoje sabem muito menos do que os alunos do passado por causa da internet. Então, antigamente, você pega uma criança que estudou na década de 70, 80, 90, sei lá, e ela sabe datas, assim, quando é que foi a Revolução Francesa? 1789. Quando movimento de não sei o quê, qual é o nome disso? Sabe, essas coisas assim, bem cultura de escola mesmo, e que hoje em dia as crianças não têm mais. Até porque hoje não é importante saber, né, a data exata. Então, não sei, essa que é a questão. Eu acho que na formação dessas pessoas mais velhas, isso é importante. A data é fundamental. Isso ajuda a mapear o mundo, a entender o universo ao seu redor. A minha mãe é uma senhora que trabalhou desde os 14 anos em casa de família. Na real, ela fala que desde os 12 anos ela trabalhava em casa de família. Então, assim, desde muito nova. Ela não pôde estudar, né? Porque teve que trabalhar. E eu boto pilha pra minha mãe voltar a estudar. Falei, mãe, a senhora é uma mulher inteligente, uma mulher que vai, assim, só a senhora vai lá, estuda lá, meu filho. Eu não tenho mais essa capacidade de gravar a data e tal. Porque pra ela, educação é gravar data. Vai pra história, por exemplo, se não souber a data, acabou. Gravar nomezinho de coisa. Quem foi que foi o estopim de tal coisa? Foi assassinado Ferdinando. Isso, a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe essas porra. Isso. Confunde-se muito decorar com aprender, né? Tem um pouco isso. Exatamente. E aí, porque é isso. Eu não preciso saber da data, mas eu preciso saber que algumas coisas vão dar em outras. A primeira revolução industrial vai fazer um outro movimento que vai aglutinar pessoas, que vai tirar elas da área rural, vai para a área urbana. Isso vai fazer com que Londres fique uma merda. Mas em que ano foi isso? Não importa. Então, mas eu não digo nem só sobre questão de datas, mas eu digo a formação das pessoas mais velhas, que hoje são os adultos aí de 40, 50 anos de idade, eles olham para a geração de hoje que está com 15, 16 e não há uma comunicação de universo, né? Porque são duas... É Terra e Marte, mano. Não, na real, Terra e Plutão. É muito distante. Porque é muito distante. Mas a sensação que fica para quem é mais velho é que os mais novos não sabem muita coisa. E eu acho que isso também Por causa da internet. Mas aí porque eles não sabem... Desculpa te cortar, chefe, mas eles não sabem aquilo. Porque, na real, eles têm um conhecimento de várias coisas. Sim. Diferentes. Superficiais, mas... Fala quantos singles do BTS ficaram na Billboard. Eles não sabem. Não sabem, pô, é isso. Eu também não sei isso não, mas isso tem... Mas BTS é bom. Na real, eu gosto mais do Dark Pink. Tá bom. Blackpink. Isso, Blackpink. É claro, é ótimo. Aí o... Blackpink é muito bom. Eu já entendi. Isso... Castellano é um Blink.
Porque, cara, essa galera dessas gerações que você citou, quando o professor pedia, faz um resumo, sei lá, da história da Revolução Francesa, ele tinha que ir lá e estudar e ler uma porrada de material. Enciclopédia Barça. Ainda que ele fosse lá Caraca, pensar enciclopédia Barça. pensar vários trechos, ele tinha que ler aquilo para poder entender e ver o que ele ia tirar. Hoje em dia você vai Wikipédia. no Google, na Wikipédia, você já tem o resumo pronto, ou mais ainda recente, você vai no chat GPT e pede, olha aí, me dá um resumo sobre a Revolução Francesa. Então, mas vamos lá. Aí entra num ponto. O chat GPT não se aprofunda, é superficial. O chat GPT é superficial. É extremamente superficial. E ainda safado. Porque se tu pergunta lá, qual foi a importância da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, ela vai falar que nenhuma. Porque ela não tem protagonismo. Mas na real a gente sabe que tem. E aí é um ponto muito sinistro da história. Mas se tu pergunta qual é a importância dos Estados Unidos, ele vai dar a história. Porque a base de dados é alimentada toda por base E aí nem vale a pena a gente entrar nesse quesito. Mas a gente que é professor, eu já peguei texto de aluno que eu peguei e eu não identifiquei que era ChatGPT. E aí eu peguei e falei, cara, tem só uma falta de profundidade aqui. Eu acho que você não tocou... Pô, tu citou isso aqui, mas por que tu não seguiu nisso aqui? Tu citou e partiu pro outro, pronto. Aí ele, pô, é porque eu peguei no ChatGPT. E eu falei, ele foi honesto, eu acho maneiro. Tá bom, tá certo. Aí ele falou, pô, tava sem ideia e eu peguei no ChatGPT. E aí depois foi a partir dali que eu fui começar a procurar o ChatGPT. E, cara, o ChatGPT ele não se aprofunda. Não. E aí, mais uma vez, a gente volta. Essa questão de profundidade nos torna muito humanos. E isso Sabe? é tudo... De novo, a questão do tempo aí faz... Tempo. É sempre isso, porque ele quer terceirizar tudo. Ele quer terceirizar o raciocínio, ele quer terceirizar o trabalho, ele quer que a máquina tome conta da ferramenta, tome conta das escolhas que ele vai fazer, sobre o que ele vai pensar, sobre o que ele vai dizer. Mas aí, eu vou trazer aqui um livro que o Brian me emprestou, sobre a Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han. E é isso. Por que ele precisa disso? Porque ele se sente incapaz dentro de uma competição com ele mesmo. Então, se ele precisar burlar essa competição, ele vai burlar. Dá pra gente fazer esse paralelo, tá ligado? Dessa pressa eufórica de conseguir conquistar os espaços, tá ligado? Eu acho que é muito por aí, mano. E assim, mais uma vez, é muito problemático isso. E eu não sei pra onde isso vai dar. Porque eu acho que a gente tá na ponta do iceberg do rolê. Você falou isso, eu me lembrei do universo dos book, sei lá, alguma coisa, né? Que é o pessoal que lê... Booktube, Bookgram, tem essas coisas todas. Tem né? Bookgram também? Tem, que a galera específica... O que é isso, né? Você chama de... A cara do Clóvis agora. O que é o Booktube? Seria o universo do YouTube, o microcosmo, voltado para falar sobre leituras. Ou o Bookgram, que é o universo do Instagram falado sobre leitura. Então são perfis dedicados à leitura. Excelente. Então esse perfil ele faz o quê? Divulga livro, fala sobre lançamento, faz resenha, faz lista, entendeu? Resolve algumas questões. E aí, dentro do Booktube, dentro do Bookgram, você vê muitas vezes as pessoas falando assim, caraca, eu caí numa corrida frenética para ler um monte de livro e eu não sei se eu consegui captar o que esses livros querem dizer muitas vezes, assim, porque o pessoal fala assim, não, você tem que ler 12, aí você vai cumprir uma meta que é 12 livros para o longo do ano, então um livro por mês. Só que se você cumpre uma outra meta também, que são de 20 livros de mulheres, é uma mulher brasileira, uma mulher caribenha, uma mulher americana, uma mulher francesa, uma mulher não sei o quê. Aí você vai cumprir uma outra meta, que é de ler pelo menos 10 livros da lista dos 1000 livros para ler antes de morrer. Se as pessoas vão cumprindo meta de leitura, você pensa, pô, tá acumulando um monte de coisa, informação, conhecimento, perfis literários, mas às vezes a pessoa não sente que aprendeu de verdade. E aí eu acho isso importante. É só o consumo pelo consumo. Muitos vêm à tona a público depois de falar, caramba, eu caí num negócio meio porque aí obcecado entra num rolê de número. Por mais que ele vai se aprofundar teria que se aprofundar naquela leitura, ele não vai, porque ele é só um número. Porque às vezes... É o número 1 da lista, ou é o número 10 da lista, ou é o número 20 da lista. Ele só lê por ler, ele não vai absorver o conteúdo também, né? Não, é isso aí, exatamente. Tá buscando só número... E assim, é problemático. E mesmo que, assim, ninguém tem obrigação de ler. A gente tem um episódio muito bom sobre isso. Uhum. Libertou todo mundo da leitura. A gente leitura. tem um episódio sobre ninguém é obrigado a ler? Sim, se livros fazem as pessoas mais inteligentes. E a gente
Tu não lembra desse episódio, não? Não, chefe? não lembro, não. Não lembro, não. Ele assumiu. Assim Ele mesmo. assumiu. Não lembro. Não, é isso, que a gente fala sobre o preconceito que as pessoas têm com quem não lê. Mas a gente lançou esse episódio? Lançou. A capa dele é até uma tirinha da Laerte. Ah, lembrei. Lembrou da capa. É, lembrei. lembrou da capa. Lembrou da capa, mas não lembro do Superficial. Não, superficial não. Só lembra da superfície. Visual. Só da aparência. É, só da aparência, é isso. Só lê gibi. Ai, Falando mal de gibi. chamou Tá de chamando o leitor de superficial. gibi. Pior de ainda, chamou a superficial. Laerte de superficial. o que é não, um porque erro, ela não compõe gibi. Mas escreve ela gibi. fez o quadrinho que tá na capa. Sim, mas não é gibi. Não, mas é da capa que a gente tá falando. Você não conseguiu se salvar com o pessoal que escreve gibi ainda. Não, caguei. Aí, Só piora. Só pior, tá comprando briga com todo mundo. É, cara. não, mas aí qual é o lance, cara? Eu acho que assim, esse rolê mostra, mais uma vez, uma preocupação não com conteúdo, tá ligado? Não com o que eu vou absorver daquela leitura, mas um frenesi de ter. Uma coisa, por exemplo, saiu a lista da UERJ, com ótimos livros, inclusive. Só o do Camilo Castelo Branco que eu não gostei. É Castelo Branco? É, Castelo Branco. Eu não gosto muito, não. Acho ele chato demais. Aí, você ler correndo pra fazer uma prova é ruim, mas eu consigo entender. Mas ler correndo pra bater uma meta de leitura só pra dizer que leu, mais uma vez, é completamente superficial. E eu não vejo, assim... É isso, é esse mundo de booktuber que você frequenta, porque tu conhece vários. Acompanha alguma coisa. Tem uns que são muito bons. Um que você me indicou que eu adorei, eu não lembro o nome agora. Não lembro qual que Mas eu tem um que eu gostei bastante das coisas que eu vi. Eu acho que, assim, é muito preocupante, cara. Eu, particularmente, acho extremamente Então, preocupante. aí voltando para essa área educacional, né, que eu, como eu falava da reclamação dos professores, assim, você acha que os adolescentes, as crianças, Clóvis também que tem contato com criança, vocês acham que as crianças estão menos conectadas com informações? Assim, eu vejo muita criança hoje que, por exemplo, a gente está imitando os americanos também na questão com geografia, né, que a gente está perdendo noção de geografia. Sim. Os americanos têm zero compreensão noção. das coisas. Zero noção. E eu vejo que, de fato, as pessoas sabem menos geografia hoje do que sabiam. Tipo assim, capital das coisas. Você também Aquela tem coisa um problema básica. seríssimo com geografia de carro, né? Andando pelas ruas aí não sabia o caminho de Mas nada. é porque o Waze tornou a gente superficial para conhecimentos Pode geográficos. ser. Porque a gente hoje foi tomar um café numa padaria que a gente já foi. Eu falei, é por onde? É porque eu não lembrava. Tinha alguém fazendo por mim, então... Sacanagem. Mas assim, você sente isso? Não. Vocês sentem isso Ah, nas eu crianças? sinto e por conta dessa falta de necessidade de você ir além de um assunto e aprofundar num assunto para buscar uma resposta específica. Hoje, essas crianças elas podem ir Vão na direto resposta. na resposta. Então elas não vão passear ao redor daquele resultado, elas vão direto nele. E aí acaba que o conhecimento fica fragmentado, né? Totalmente, né, cara? Fica uma poça, né, de fragmentos. Agora, respondendo a pergunta do Brian, eu acho que essa molecada sabe muita coisa, mas um conhecimento diferente do que alguns professores esperam, por exemplo. Sabe? Eles têm conhecimento sobre várias coisas. Elas têm várias pecinhas pequenas. Mas de um todo. conhecimentos diferentes. É. Porque o TikTok proporcionou isso. Por exemplo, outro dia um aluno falou sobre um jogo e como o jogo foi construído a partir de um livro tal. Eu falei, caraca, onde tu viu isso? Ele era no TikTok. Não, eu falei, você tem jogado isso? Você reparou no jogo? Não, vi no TikTok. Mas você viu isso e tal? Não. Nunca, nem sei, eu vi no TikTok lá e tal. Ah, bacana. Por exemplo, tem um aluno do 7º ano que a gente está estudando mitologia. 7º, sétimo ano, a gente tá estudando mitologia e tal. Eles falam, cara, isso aqui tem no jogo, tem lá no God of War, isso e aquilo, blá, blá. Eles entendem essa referência, eles conseguem linkar, mas são conhecimentos muito espaçados, sabe? Me fez lembrar o filho do editor do programa aqui, vai estar vendo isso quando estiver editando. Ele é um menininho que ele gosta muito do Você Sabia, né? De curiosidade. Aquele canal, né? Tem um canal, você sabia, né? Mas não falando... Você sabia? Não falando exatamente do canal, mas é porque ele sempre vem com essa frase, você sabia que não sei o que, ele sempre vem com alguma curiosidade de alguma coisa de tema que ele gosta. E aí, quando o pai dele pergunta, mas você sabe o porquê disso aí? Não, eu vi só essa parte da curiosidade. Ele só viu aquele trechinho. E pra ele já é um conhecimento. Nossa, que legal, vou compartilhar esse conhecimento. Mas ele só tem aquele pedacinho. É da mesma forma que saber que a Revolução Francesa aconteceu em 1789 quer dizer só isso, né? É nessa data mesmo? Não fazia ideia. Eu também não, mas eu preferi nem citar. 789. Vou gravar, 1789, pô.
14 de julho de Fácil. 1789 Por que foi a você queda da sabe disso? Bastilha, eu não sei também. Mas eu sei. Porque alguém mandou você gravar isso. Mas, ó, tem uma questão aí sobre o TikTok que você falou que é curiosa, porque ao mesmo tempo que no TikTok você tem essas informações legais, tem também, tipo, certas coisas que são colocadas ali de maneira incorreta, mas popularmente funcionam. Por exemplo, questões sobre diagnósticos psicológicos. Então, teve uma época que estava todo mundo falando sobre mães narcisistas no TikTok. Tinha toda uma linha de TikTok que vinha sobre mãe Mais narcisista. uma vez o Clóvis fez um... Eu tô falando isso assim, claro que é sempre uma questão de uma certa bolha, talvez porque eu convivo muito com o conteúdo da área da psicologia ali, então isso acaba chegando pra mim. Então todo mundo assim, porque traços de narcisismo. Aí a pessoa vai lá e fala 5 coisas. Se você conhece alguém assim, esses conteúdos de listas, assim, normalmente fazem muito sucesso. E, na verdade, detectar narcisismo, esse traço, é um negócio muito demorado, muito complexo, é complexo, profundo. né? E tal. Você vê hoje em dia muita gente se autodiagnosticando com TDAH porque viu 5 sintomas de uma coisa tal ou outra e, não, eu tenho isso também, porque eu vi a lista de 5 coisas, eu me enquadro nas 5. E aí, né? Que merda, né? Pois é. Mas assim, a gente é obrigado também. Comentário mais profundo que eu consegui fazer agora. Mas eu evoquei o Marim. É mesmo? Que merda. Porque e isso tem pra muita coisa, não só pra TDAH, mas pra autismo, pra uma opção de coisas. As pessoas estão se autodiagnosticando com conteúdos superficiais. Não, a galera deu o diagnóstico do Messi. O Messi é autista. Eu não sabia dessa pô, deu um diagnóstico. O Messi Mas ele tem algum? Não. Então, isso aí. Ninguém sabe, mas não é o jornalista que ia saber, né? Porque foi o jornalista que publicou isso. Foi? Foi um jornalista que publicou isso, pô. Isso aí. Não, porque de acordo com fulano de tal, se a pessoa faz isso e isso, ela é narcisista. Ela tem autismo. Então, o Messi, ele tem um grau ali de autismo. E ponto. E fez a matéria. E publicou. E é isso. E fez um escassel danado, né? Você vê, se a gente está no ponto em que um jornalista que precisaria se aprofundar teoricamente na notícia, ter fonte, o cara vai lá, tira uma coisa, sei lá de onde. Quer dizer, a fonte dele foi ali, o artigo tal, provavelmente. E comparei. Ou um vídeo do TikTok que analisa e aí botou lá. Mas assim, tem que ser profundo ou ser superficial também vale? Assim, tem algum problema em ser superficial? Eu acho que não tem problema. Porque a gente pode acabar caindo no moralismo. E cair naquele rolê de professoral, né? Então, eu acho que tem não que ser tem profundo. problema se não é algo que vai afetar o seu dia a dia e nas suas atividades, nas suas necessidades. Agora, é muito complicado também você ser superficial em coisas que vão afetar a sua vida e as pessoas ao seu redor. Não pode ser superficial. Fecha aqui, ó. Não pode ser superficial ao ponto de você acreditar no tweet de Bolsonaro e Trump. O que é isso? A superficialidade máxima pra mim é isso. É olhar o Trump lá, o tweet dele, que não tem mais tweet, né? Foi de arrasta pra cima o tweet dele. Foi de Olavo de Carvalho. Foi de Americanas. Nossa. Ou do Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro postou recentemente... Bolsonaro não, foi o filho, né? Que a gasolina agora tá mais cara, tá mais cara do que no governo do pai dele. Calma aí, não tá, né, mano? Então, você vê, esse é o tipo de caso onde uma citação superficial, ela pode enganar muita gente, porque Exatamente. Se a pessoa não for... de fato, isso aconteceu. A gasolina agora ficou mais cara porque botou... os impostos, porque tinha sido desonerado lá. Mas o porquê disso? Aí você vai mais a fundo em toda a situação. E ainda não está mais caro do que antes, amigo. Eu, por exemplo, eu sou da cidade de Queimados, todos nós somos, você não, porque você é do mundo, mas em Queimados está R$5,39 a gasolina, entendeu? Cara, a gente já pagou em Queimados 7,14. Já bateu 8. Já bateu 8. No Copacabana tava 9. Teve uma época, entendeu? Então calma aí, né? Calma aí. Eu acho que, assim, esse tipo de superficialidade é muito ruim. Porque ele alimenta a desinformação, né? Exatamente. E aí, pra mim, é um caos. E a internet, como ela já favorece essa dispersividade de conhecimento, de aprofundamento, porque é um videozinho rápido, aí sobe um outro, aí clica num link, não sei o quê. Então, a internet ela tem uma dinâmica descentralizada, que pode ser muito boa para conectar as pessoas em várias coisas diferentes, legal nessa parte, mas ao mesmo tempo isso favorece desinformação, porque
como é que funciona também a fake news? Ela funciona porque ela é rápida, né? Se ela Sim, fosse total. longa, complexa, explicativa demais, talvez não engajasse tanto aquela pessoa ali, né? Então essa retenção de atenção na fake news, ela tem que ser rápida para poder passar por uma próxima. Totalmente objetiva, sem nenhum brecha para sem reflexão. contraditório, exatamente. É isso aí. Então, assim... Eu É acho um que risco, né, da superficialidade. Claro. E eu acho que o problema da superficialidade é esse. Óbvio que, cara, eu vou contar um segredo. Pessoas que estudam demais ao mesmo tempo são um porre. A mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um... Muito bom. Mas é Não, real. mas esse é um ponto que a gente não fala, porque fica todo mundo elogiando o conhecimento. Porque, mano, eu conheço gente, por exemplo, tem um brother que ele estuda o movimento migratório de um tipo específico de ave que sai de São Paulo e vai pra Minas, algo assim. Cara, é um porre, porque ele estuda isso desde a faculdade, ele tá no doutorado agora. E é só o que ele estuda, ele fica o tempo todo focado naquilo, o tempo todo focado... Pô, eu acho que é importante ele estudar, porque isso é importante para a sociedade brasileira saber. Mas isso transforma o cara num chato de galocha. Porque o cara fica chato, porque só fala daquilo. A gente teve um caso no canal do Clóvis de um programa que não viu a luz do dia porque não deu que certo pariu. um conteúdo de alguém que foi profundo demais. É isso. Porque assim, é real, é importante profundidade. Mas na minha opinião, profundidade demais estraga o rolê. Na real, não é profundidade demais. É saber aonde eu vou utilizar isso. É, a dosagem. É isso aí, chefe. É isso aí. A galera acaba perdendo a mão e quer ser assim o tempo todo. Por Ele exemplo... consegue ter um papo banal, né? Exatamente. Cara, banalidade é muito bom, é importante. Por exemplo, vou pegar aqui o Brian. O Brian é formado em letras, tem um mestrado em literaturas e um mestrado em filosofia, certo? Cara, o Brian tem uma profundidade em Spinoza, não foi? Em filosofia? Foi Deleuze. Deleuze? Tem uma profundidade dele. Ele poderia ficar falando Deleuze o tempo todo, porque eu conheço gente de psicologia que usa Deleuze pra tudo. O cara tropeçou na rua. Deleuze falou, sabe? Mas é real, É tu sabe disso. Sei, Você é assim, sabe que é assim. É um porre. Às vezes eu tô com uma galera que o cara tem que citar Foucault. Não, porque o Foucault... o garçom falou que não vai trazer a conta aqui. Microfísica do poder. Mas aí é um pouco do ego também, né? Achei muito bom isso. Mas é isso, cara, desculpa. Mas é isso, cara. É isso. Então, assim, mano. Não, mas aí tem associado também um pouco do ego. Não, de mas querer essa galera botar o que se aprofunda conhecimento. Porque a demais. profundidade também tem um. Ela vai trazer um egóico, ego né? porque eu cheguei lá. Eu consegui. Eu li aquele manuscrito do Deleuze que ele escreveu há No 12 idioma anos. original cara. ainda. No idioma original. Isso. Não é verdade, Brian? Tem isso mesmo. Eu tô lembrando de vários casos de pessoas que eu conheço que são assim. E é complicado, né? Porque não consegue relaxar, né? E aí como o Porque tem uma Castelano falou... dedicação. É assim, a dá pessoa se pra torna uma entender. chata. É uma dedicação tão profunda Sim, que a pô. pessoa, de fato, ela se reveste daquilo, porque, pô, ela passa tanto tempo estudando, lendo sobre aquilo. Pô, vou gastar tempo falando de outra coisa, vou falar daquilo que eu já falo pra reforçar, né? E aí não descansa, Só que não não relaxa. descansa, E aí tu faz uma brincadeira, faz uma piada, ela falou, não, mas isso aí já comprova isso. E tu, pô, mano, foi uma piada Isso acontece muito no Twitter, a gente vê um pouco isso. Eu sigo muita gente, assim, da área da esquerda, dos progressismos e tal. E aí você tem muita gente que tudo é capitalismo, tudo é não sei o quê, tudo é estrutura do não sei o quê. Claro, em certo nível pode ser que sim, tudo seja. Mas ficar jogando essa cartada o tempo todo fica parecendo que você só tem aquela fala, só tem aquele termo pra Você usar. não tem o tempo muito todo. repertório, né? No fundo acaba sendo uma profundidade tão grande naquilo, ou seja, uma insistência tão grande, que você vira superficial em todo o resto, né? Não sei. Porque você acaba usando aquilo para descrever uma infinidade de outros temas, Tudo. porque você só enxerga Tudo naquele viés. Você enxerga tudo pela mesma ótica, É tá igual, ligado? é tipo o Ciclope que vê tudo vermelho. Mas assim, eu particularmente acho que pessoas, a maior parte, não são todas, obviamente, mas a grande maioria que se aprofunda demais num determinado assunto é chato pra caralho. Assim, é chato, porque vai sempre buscar isso. E assim, eu falei o lance do garçom da microfixação do poder, porque eu vi isso. Isso aconteceu de verdade? Eu achei que tava de zoeira. Não é zoeira. Aconteceu de verdade. E se essa pessoa estiver vendo agora, ela vai ficar puta comigo. E eu ri muito, desculpa. Foi engraçado. Mas é real. E tipo assim, a mesa toda falou, caraca, realmente isso. E eu pensando,
Cara, ele só falou que é pra pagar lá no caixa, mano. Porra, não precisa ser tão profundo pra Sabe, isso, cara. mano. E assim, eu acho que a galera perde a mão, mano. Eu acho que a profundidade é, de fato, que nos torna mais humanos. Porque a gente vai se aprofundar, por exemplo, nas relações. Certo? Essa profundidade. Vai deixar, por exemplo, a gente tem até um episódio muito bom, busca aí, sobre o Red Pill e tal. Eu acho que o Red Pill é uma superficialidade da coisa. Quando a gente se aprofunda, a gente vai entender as relações humanas, vai entender o amor que a gente tem que ter, a empatia. Mesmo isso também, você tem que ter uma dosagem de até onde você vai. Sim, Pra também não se tornar porque senão maluco. todas as tuas relações vão ser piradas. Sabe qual é? Vão ser loucas. Você imagina você ficar analisando cada micro detalhe da sua relação e tal. Não tem coisa que não E precisa. sempre passando pela peneira da teoria tal que você conheceu. Pô, tá maluco. Não dá. É Então, porque eu acho que o conhecimento ele tem um quê de encantador, então acho que acaba que muita gente vai nessa onda porque tá descobrindo como é que aquilo funciona na E realidade. às vezes você pode se aprofundar num negócio inútil, como às vezes eu já me peguei de madrugada estudando sobre a família dos Ultraman. Olha que coisa inútil. Mas é porque Calma aí, a família do quê? A família dos Ultraman. Olha que coisa ridícula. Não é uma classificação biológica, é Ultraman. Ultraman, o personagem, sabe? Japonês. Cara, por uma coisa idiota. Aí você tu não viu um tinha negócio... nada pra fazer, né? Eu tava com insônia. Mas o pior é que eu tava trabalhando, eu tava fazendo uma coisa, e aí, de repente, por algum motivo, no meio de alguma pesquisa referente a esse trabalho, bateu uma imagem lá do Ultraman, alguma coisa, leu um negocinho. Sabe quando você vai puxando o fio de uma linha, e aí tu vai puxando, ah, tá, então, uma hora vai arrebentar esse negócio. E não vai. E aí é meio que vai no hiperlink, né? É tipo, o hipertexto, É claro que eu tô dando aqui um exemplo mundano de uma coisa inútil da qual às vezes Não, pode inútil se não, aprofundar. totalmente necessário. É claro, todo mundo precisa saber da família dos Ultra. Mas tem uma opção de coisas que você pode se Mas aprofundar. deixa eu te perguntar, que não vai ter utilidade você considerou prática. isso profundidade ou superficialidade? Cara, eu considerei inútil. Porque eu nem gosto de Ultraman. Eu realmente não sei por que eu fui indo nesse Meu fio. Deus do céu. Mano, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, Brian. Pessoas profundas demais são menos interessantes? Não, pera só, você viu que ele perguntou direto pra você? Porque se ele perguntasse pra mim... Tu ia jogar pra ele. Ele já tá sabendo como é que é já tô dinâmica. tô melhorando. Isso. Pessoas profundas demais são... Menos interessantes? Acho que podem se tornar muito chatas, né? Podem perder contato com o dia a dia. Com o mundo real, né? Podemos dizer. Mundano. Com o mundano. E aí é muito doido, porque a gente acaba criando uma espécie de rivalidade que também não pode existir muito, que é a galera que defende uma coisa mais superficial como uma coisa boa, despojada, Porque eu acho que espontânea. tem tempos e tempos, tem local e local. Mas por acusando a questão da intelectualidade, que é muito do que a gente viu nesse momento de Bolsonaro, assim, né? Que era todo mundo, tudo que fosse um pouco mais complexo em termos políticos, era atacado de discurso intelectualoide, que não é assim que as coisas são. Intelectualoide é um termo muito bom. É horrível, mas é bom. É por isso que eu falei quando você me questionou sobre a questão também da superficialidade, porque há momentos e momentos. Então, essa questão que o Bruno mole. Caralho, deixa eu cortar essa parte, eu não sei se eu tirei Bruno. Não falamos do Bruno. Quem é Bruno, cara? Quem é Bruno? É da família do Ultraman. Porque ontem eu tive uma reunião de 3 horas com o Bruno. Aí. Entendi, tá viciado, tá viciado. Mas Pô, agora me perdi foda. Eu me perdi foda. Não, é porque há momentos e há momentos onde você pode ser, onde cabe você ser superficial para você relaxar. Você pode estar falando sobre um assunto corriqueiro e não cabe porque senão tu fica tenso o tempo todo. Exato. Porque há uma política de fiscalização sobre o seu próprio conhecimento, tá ligado? É verdade. É isso, aí cria um mecanismo de estresse constante. É isso, e constante. Esse exemplo mesmo que você citou, do cara fazendo essa citação lá, e o cara só perguntou a questão da conta. Cara, relaxa, calma. Também não é pra ser profundo o tempo todo, assim como também não é pra ser geração TikTok o tempo todo. É porque tem essa outra coisa. Eu acho que é o meio termo, o rolê é o meio termo. Eu acho que é ter a percepção de saber quando você usar, quando vale ser profundo e quando vale ser
mais superficial, mais relaxado, mais tranquilo. Gostei. É só evitar essa postura. De um lado é o pedantismo, né? Que é essa coisa da galera que quer se aprofundar, de achar que quem não tá aprofundando é um alienado, que não quer se interessar por nada. Essas pessoas que ficam citando filósofos, pensadores para analisar a cor da jarra, por exemplo. E isso vai ser usado para dizer assim, você que não quer se interessar por isso, você é um alienado. E quem está aqui nesse lugar de mais tranquilidade em relação a essas coisas mais profundas, também não olhar para esse lado e falar, isso aí é pedante, isso aí não quer dizer nada, você está sendo um chato que quer ficar dando discursinho palestrinha. Então, a gente tem esses dois lados que ficam, às vezes, se chocando na internet. Às vezes não, tá o tempo todo. O tempo todo. Estão o tempo todo brigando, constantemente ali, para saber como existe, né? Quem tem a postura mais... Quem vai se... E é muito... E essa questão do pedantismo, eu vejo muito na nossa profissão. Sim. O professor, esse tom professoral, é muito, muito sinistro. É muito maluco isso. Tipo, você tem que saber, isso é da tua área. Por exemplo, pessoa formada em história. O cara tem que saber o que aconteceu no mundo na história inteira. Sempre. É verdade. O que levou o cara a construir uma roda? Não pode ser a vontade dele. Ele tá secado. Ele tá rodando nesse tema direto. Ele tá rodando nesse tema aí. Não, mas é isso. Eu acho que assim, o que eu concluo desse programa? Não é uma conclusão que eu quero pra você. É que tem que ter um meio termo. Eu acho que aproveitar as coisas com parcimônia é a melhor coisa. É importante você ter ali o teu momento de lazer inútil. Porque eu falo que é importante. É importante você se aprofundar em alguns assuntos. Tipo, se aprofundar na história do Ultraman. Eu acho que a gente pode ir pro Caio Messias. Deixa eu só concluir, porque eu não sei se a minha conclusão bate com a sua, porque eu nem acredito que seja uma questão do meio termo. Eu acho que é do bom senso. Ela vale mais. O bom senso é o meio termo. Nem sempre, não sei. Porque, por exemplo, há momentos em que cabe o Brian ser profundo quanto a Spinoza. Mas se a gente está aqui falando sobre a jarra vermelha... Por que ele vai citar Spinoza ali? Sabe, não cabe aqui, não bateria com isso. Então, eu não sei se é um equilíbrio. Eu acho que é um bom senso de saber usar a sua profundidade quando ela couber. Tá aí. Então eu vou tirar minha conclusão também. Então, vamos, claro. Vamos pro Caio Mecenas. Vamos lá. Momento Caio Mecenas. Voltamos, momento Caio Mecenas, momento mega especial pra mim. Eu gosto muito dessa parte do programa. Queria agradecer aí quem teve essa ideia, é muito bom. O nome foi o Brian que deu. Foi. E por o Brian ter dado o nome do momento Caio Mecenas, o que é esse momento Caio Mecenas, Brian? O momento Caio Mecenas é o momento onde a gente indica coisas, a gente fala sobre coisas que a gente leu, viu, né? Conheceu. Quer indicar, a gente acumula e depois devolve. E isso é a nossa troca, a nossa moedinha aí de participação. A moeda é a indicação. É isso. Eu vou passar pro patrão. Patrão, qual a sua indicação? Foi o patrão que fez. Eu nunca sei a ordem dos episódios. Vai, patrão, vai nessa. Não importa, porque a gente já não tá mais soltando na hora que grava. Esse programa, inclusive, ele é de outubro, né? Mas ele vai sair em maio. Então, assim, a ordem tanto faz. Tanto faz. Outubro de 2017. Então, eu vou indicar aqui um episódio. Teve um outro programa aí que o Brian indicou um episódio de Black Mirror. Eu vou indicar aqui outro. Puta que pariu. É a minha indicação. Juro, tá aberto aqui. Tá aberto. Fudeu, é o meu episódio. Olha isso aqui. Ai, que pessoas. É o meu episódio, mas pode indicar. Tudo igual. Faz uma dupla Ninguém é indicação original aqui. nesse lugar. Tem 2 votos essa indicação, que é o episódio Nosedive de Black Mirror, temporada 3. Queda livre. Queda livre, bom pra caralho. É Queda Livre em português? Queda livre. Não lembrava. E esse episódio é muito interessante porque eu não vou contar a fundo, assista, vale a pena, é um episódio longo, que conta um mundo onde a sua avaliação perante a sociedade, ela se baseia na popularidade que você tem em redes sociais. Porra, então isso não é Black Mirror não, né? Isso é... Isso já tá na realidade. Isso é o mundo, né? Era naquela época e já tava virando, porque esse episódio tem tempo já, né? Eu não sei de... 15? Essa é a terceira temporada, pô? 15. 15 por aí. 2015, né? Então, ali Deve já ser. tava se tornando isso, mas hoje isso, bizarramente, é uma realidade. Então, você vê como em 2015 eles já estavam prevendo isso. Só que ali ainda tá numa medida muito, muito extrema que a gente ainda corre o risco de atingir. Tanto que um dos disparadores da história do episódio é que a menina não tem ponto suficiente pra ir ao casamento. Não, pra mudar pra um bairro Pra um bairro de específico, alta classe. de alta sei lá. classe. E aí ela precisa ir pra esse casamento
que a amiga dela é top dos verdade, tops, é isso, lembra? é isso. Detalhe que isso é baseado numa pontuação, né? É, porque todo mundo tem uma pontuação a partir das relações humanas. Por exemplo, eu encontrei o Brian. Aí eu falei, oi, Brian, tudo bem? Eu vou lá e dou 2 estrelinhas pro Brian, porque o Brian foi legal comigo, sabe? E isso vai criando um rolê de necessidade e de superficialidade só de estrelinha. O que eu quero é estrelinha, tá Você viu ligado? que as pessoas, desculpa até cortar a indicação de vocês, mas as pessoas conseguiram descobrir dentro do aplicativo da Uber que os motoristas dão nota Sim, para os sim. passageiros. As pessoas estão revoltadas que estão tendo nota baixa, né? Mas isso você teve. Não, nota por passageiro tem pouco tempo. De saber a sua nota dada por motorista, você não sabia. Tem pouco tempo. Eu acho que isso já tem há muito tempo, cara. Não, tem tempo, deve ter uns 2, 3 anos só. Porra. Ah, o Uber tem mais tempo do que isso. Não, mas assim, tipo, agora que as pessoas descobriram como é que acessa, sei lá, e veio a público um negócio desse aí. Cara, Continua. e aí, bom, é interessante o rumo que se dá esse episódio. No final ali tem uma libertação, né? Vamos ver. Porra, essa. Por que ele faz isso, cara? Caralho, no meio do programa o cara foi mostrar. Porque eu recebi uma imagem. Porra, no meio do programa, caralho. O cara. Porra, mandava pro WhatsApp dele via depois. Mas foi muito boa a reação agora. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Vai, desculpa. Vai. Continua, que é enguiçou. interessante que no final tem uma libertação, né? É interessante que no final. Pô, total, tem tinha uma esquecido libertação dessa dela, libertação. né? Bom, tem uma conclusão legal. Eu não acredito que na vida real vá ter esse ponto Nesse de nível, não. ruptura em algum momento. Caralho, inclusive tá uma coisa muito boa pra indicar a série Ruptura, que também Pô, trata muito disso. bom. Ele se empolgou muito. É. Ele se empolgou muito. Eu vou E indicar Rupi- aqui, vou fazer 2 indicações, Pô, tu fodeu. roubou Bota dele à toa. aleatoriamente. Ele roubou minha indicação. E agora vai indicar outra coisa, pô. Eu não vou indicar a série Ruptura, não. Indico num outro programa. Pô, mas é ótimo. Assistam Ruptura, é muito vale boa. muito a pena, vale A muito a série é pena. excelente. Vamos lá, Brian. Teu momento Eu Carmecianas. fiquei lembrando de superficial, aí eu lembrei da palavra raso, que também é uma espécie de sinônimo. Eu lembrei de Shallow, a música com a Lady Gaga. A música da Paula Fernandes? Ou Não, a original, mas eu não queria indicar ela. Não tem nada a ver com o tema, tá? Só porque eu fiquei lembrando, assim, de superficial passou pra raso eu lembrei de Shallow, que é a tradução lá da música da Lady Gaga com o Bradley Cooper do filme Nasce uma Estrela, que ganhou o Oscar de melhor canção. Indicar, na verdade, a trilha sonora inteira, porque é um álbum de músicas muito boas. Tanto na questão da execução técnica das músicas, Eu acho quanto... maneiro, desculpa interromper. Acho maneiro porque a direção, você fala, aí, concorda contigo. Olha a direção, tamo junto. Vai. Então, e é legal... Mas eu acho que também ninguém discorda dele nesse ponto aqui. claro que não. Esse álbum é muito bom. E assim, eu acho que é um álbum que funciona muito bem, independentemente do filme. Assim. Se você bota pra tocar essa trilha sonora, as letras são boas, as composições, o arranjo. E assim, além da Lady Gaga, que tá cantando num registro diferente do que ela costuma cantar, que Sim. é aquele pop mais escancarado, e manda muito bem nesse registro. Manda muito, muito. O Bradley Cooper, né, que foi o diretor do filme, ator principal, também tá cantando e também manda muito bem. Ele aprendeu, teoricamente, né? Não sei Ele se você apre- ele aprendeu a cantar pro filme. E tocar guitarra também, né? Parece, pro filme. E ele aparece tocando de verdade, cantando de verdade no filme. Então, Maneiro, assim, maneiro. eu só lembrei disso porque é uma indicação que veio Não, nessa tá associação ótimo. de palavras e eu acho que é legal. São músicas muito, muito boas mesmo. Da Paula Fernandes, a versão você não vai indicar? Você acha que ela foi superficial na tradução, na versão da letra? Eu acho muito engraçado Eu aquele acho Juntos engraçado. e Shallow Now, né? Eles não conseguiram pensar em nada que Não. encaixasse ali. Ó, Devia ter chamado Yahoo. Yahoo é bom de fazer e a versão. rua, Ah, tradução, né? Deus do céu. Ó, E é sua. meu momento Quer Caio dizer, Mecenas. ele Meu tiver momento ainda. Caio Mecenas vai ser uma música. Na real, um clipe. É necessário que você assista esse clipe. Até o final e não seja superficial. É do Oni, ONNI. Muito bom. Eu mandei pro Brian um tempo atrás. ONNI significa O Nome Não Importa. É de um legal. moleque da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu. Eu descobri, eu tinha falado que era de Queimados, né? Mas depois eu descobri que era de Ausch, na real. E acabo descobrindo que é o Ausch o Comendador. A galera tá em Você dúvida tá ligado ali. que tem um documentário sobre o Oni no YouTube. Em 2 partes. Eu assisti. Ah, é, porque é da Aldir Blanc. Isso. Isso, eu bagulho assisti da- a parte 1. Muito maneiro. E assim, o Oni, ele é um artista da Baixada, é um artista que a vida dele foi, vamos botar que foi cortada pela violência, sabe? É como a nossa, assim, mas a dele foi muito mais, obviamente, por conta de alguns fatores que aconteceram na vida dele, que não cabe aqui. E ele tem uma música que eu acho sensacional, que é
Pray for Rio de Janeiro. E aí, esse clipe me dá me dá uma agonia. Da gastura. Não, ele me dá uma agonia porque eu acho ele muito forte. Eu acho As que imagens são muito boas. muito fortes, sabe? E assim, foi produção independente e eu acho incrível. E ele é um artista muito bom. São duas músicas que eu gosto muito dele. Que é essa e Ei Mãe, se eu não me engano. Ei Mãe. Eu gosto muito dessas duas músicas. E eu acho que vale muito a pena assistir esse clipe. Pray for Rio de Janeiro. Eu até encontrei o diretor do vídeo e segui no Instagram, porque eu vi que o cara bom, tem né, uns trabalhos cara? de vídeo muito bons. Isso, assim, isso. Então, assim, eu acho que é maneiro, um artista da Baixada, eu acho que a gente tem que dar atenção pra essa galera. Eu acho que é isso. Bem, eu sei que ficou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez, cara, se inscreva no canal, curta esse episódio, se puder comentar. Qual é a sua reflexão sobre isso? O que você acha sobre a superficialidade? Lembrando que a gente nunca tá aqui pra concluir um assunto. A não ser sobre o Red Pill, ali a gente concluiu. Mas aqui a gente não tá pra concluir nenhum assunto. A gente tá aqui pra levantar questões e fazer você pensar sobre o que a gente tá comentando aqui e pra que você compartilhe com a gente o que você tá pensando sobre o que a gente disse também. Isso. Você pode discordar da gente, fique à vontade aqui pra usar as áreas de comentários pra falar com a gente. Ó, só lembrando aqui rapidinho, agradecer a Casa da Utopia, que tem cedido espaço pra gente gravar. A gente tá no lugar onde é gravado, pode ver, beleza? Só seguir as redes sociais aí da Casa da Utopia, eles produzem um material muito incrível para democratização da informação. Então vale muito a pena. Agradecer a direção, o Diogo que tá ali dirigindo, e ao Eric, o vice-presidente da casa, que tá aqui trabalhando junto com a gente nesse domingão. Eu falei que era domingo que a gente grava, né? Agora você revelou tudo, já era. Vai ser igual o cachorro do Metaforando, que ele falou o nome e aí... Eu vou ter que cancelar o canal por causa disso. Eu acho que é isso, galera. Valeu. Dá um panetone pra galera. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Canal do Clone.